Então, esse semestre a gente teve um estágio no asilo em que a gente pôde ter essa convivência mais próxima com os idosos. E depois de conhecer a vida deles, a gente conversava com muitos deles, a gente consegue diferenciar bem aquele idoso que ele consegue, digamos assim, se virar sozinho, e aquele idoso que é extremamente dependente. Eles já têm alguns problemas de coordenação motora, eles já não conseguem mais realizar a própria higiene sozinhos. E isso também acaba caindo de novo no aspecto bucal. O paciente que tem artrite reumatoide, que não é raro nessa idade, já tem muita dificuldade de, por exemplo, segurar um fio dental, que é uma coisa que existe um treinamento, uma técnica muito mais refinada de coordenação para que tu consiga exercer isso de uma maneira funcional e adequada. E tu vê que esses pacientes acabam perdendo isso, então eles ficam muito mais dependentes de uma outra pessoa para fazer isso por eles. Bom, com relação à saúde bucal do idoso independente, eu considero muito mais simples o cuidado. Primeiro porque ele pode ter autonomia no tratamento dele, a gente pode propor uma coisa, ele vai aceitar ou não, e ele vai aderir ao tratamento ou não também. Com relação ao idoso um idoso dependente, o idoso acamado, acho mais difícil, eles têm limitações físicas. O cuidador pode muitas vezes não querer fazer ou não saber fazer. A gente precisa também ensinar quem cuida do paciente no dia a dia, porque não adianta a gente chegar e fazer uma vez, mas no dia a dia ninguém fazer o que a gente propõe a fazer, de higiene, tanto do rebordo quanto dos dentes, se houver. Na verdade, quanto mais dependente o idoso for, mais multidisciplinar é a necessidade que a gente vai ter para abordar esse idoso. Se o idoso for independente, pra gente é muito fácil, é um paciente como outro qualquer. Tu ensina ele, ele faz, às vezes ele te traz as queixas dele, porque ele nota que tem uma coisa diferente na boca. Mas o idoso dependente, realmente, tu tem uma terceira pessoa que vai ter que te ajudar. E às vezes a terceira pessoa não tem noção do papel dela pro idoso, da importância que ela tem pro idoso. Às vezes o cuidador não tem noção nem dos cuidados que tem que ter para si, não vai ter noção que o idoso também precisa desses cuidados. O envelhecimento da população é um fato hoje, dentro da epidemiologia ele está enormemente estudado e obviamente todas as profissões da área de saúde ou de atenção em saúde não podem se furtar de trabalhar com essa população porque não tem volta, né? Um bom contingente dos nossos clientes no futuro, na odontologia, serão com pessoas acima de 60 anos. Outro aspecto que é bastante importante assim, é considerar que nem todas essas pessoas elas vão ser no futuro capazes de sair da sua casa sozinhos e ir para um consultório dentário. As pessoas às vezes me olham, quando eu digo isso, as pessoas me olham às vezes, mas tu não é dentista? Às vezes eu já cheguei à conclusão que em determinadas situações, especialmente aquele idoso absolutamente dependente, ter dentes é um problema. Porque a manutenção desses dentes é muito complexa. É muitíssimo mais complexa, né? Então, bom, as pessoas me perguntam, tá, mas e aí qual é a alternativa? Não, nós não temos alternativa. A nossa perspectiva como profissionais da área da saúde bucal é trabalhar com toda essa complexidade e tentar fazer a manutenção dos dentes das pessoas. A gente sabe que a epidemiologia nos diz isso, né? Que o idoso desdentado de hoje, 2015, né? Nos próximos 10, 15 anos ele vai
não vai mais estar presente no nosso dado, né? E serão idosos aquelas pessoas que hoje, como eu, que tenho quase 60 anos, tenho todos os dentes. Ainda tenho, eu brinco. E então, nós seremos os idosos dentados com 80 anos, né? Enquanto eu tiver lucidez, habilidade manual e condição psicológica para manter a minha higiene, isso é de fácil manutenção, relativamente fácil manutenção. Mas no momento em que a gente fala em idoso dependente, a manutenção de um simples escovar dentes é complicado. A perspectiva é, eventualmente, extrapolando o âmbito da odontologia, é manter as pessoas ativas e com capacidade de fazer a sua própria higiene, ou de permitir a sua própria higiene. Porque às vezes tem paciente que não permite a higiene. Nós vamos envelhecer com dentes. Então, eu tenho vou fazer 58 anos. Eu tenho todos os dentes, quase todos restaurados. Então, assim, ó, muito provavelmente a maioria deles vão sobreviver a eu ter 70. Por que eu digo a maioria? Porque a existência da restauração, ela é um fator de risco para fratura, né? Então, e até a perda dentária pode estar associada a isso, né? Mas assim, ó, nós vamos envelhecer com a maior parte dos dentes. Bom, o que os dentistas vão fazer, né, com essa... Bom, não tem mais doença dentária, né, ou diminuiu muito, etc. Aí é que está a grande questão do dentista que tem essa exposição à realidade do idoso dependente, do idoso acamado, ou da complexidade que é a manutenção de higiene bucal na terceira idade. Esse dentista, ele é diferente, ele é diferenciado. E se manter sistemicamente bem, né? E se manter ativo, e se manter com motricidade, com acuidade, com uma mobilidade suficiente que me deixe sair do leito, ir para o banheiro, escovar os dentes, olhando o que eu estou fazendo, etc. Essa é uma situação ideal, né? É eu tentar me manter saudável, né, ativa, para que eu possa fazer todas as coisas que a minha condição diária de ser humano exige, de ser humano na sociedade, né? Exige de tomar banho, de fazer minha própria comida, de escovar sozinha os meus dentes, etc. A gente sabe que isso não é presente em todas as realidades, né? Então, o que se pode fazer com aquele outro paciente que não tem mais essa condição é exatamente isso, é treinar cuidador, é chamar atenção nas escolas de enfermagem, de medicina, isso não é feito ainda. Obviamente, nós conhecermos as atividades deles e eles conhecer as nossas atividades, isso é extremamente importante, porque, na verdade, o paciente idoso tem múltiplas complexidades que é difícil de tu fazer a manutenção isoladamente como profissional da saúde, né? Agora, eu fico triste porque não tem gente para conservar tudo como a gente gosta. E agora ele já não consegue também assambarcar tudo, né? É muita coisa para nós, mas a gente passa em movimento. Desde que ele caiu, principalmente, eu administro tudo. Tudo tem que passar pela minha cabeça. Às vezes tem gente consertando, tem que chamar para consertar isso, consertar aquilo. Eu estou sempre ao telefone solicitando uma coisa e outra para fazer, ou resingando com as pessoas que fazem errado. Então, dá um bocado de trabalho administrar. Olha, esse do gás, aí o aparelho de gás, eles ficaram uma semana trabalhando no aparelho e não achavam o defeito. Então, quer dizer, aí tínhamos que usar outro banheiro que não era o nosso,
porque a água era só fria. E eu telefonando para a empresa, telefonando que ia trocar de empresa, que ia falar, meu Deus, deu uma incomodação incrível. Mas eu tratava ela como se fosse minha noiva. Certo. Essa história de antiga. Só por carta, então. Só por carta. É. Aí um dia, ela também tinha namorado, né? E um dia eu vim a Porto Alegre fui a Alegrete. Cheguei a Alegrete, fui lá visitar a Carla. Olha, para falar a verdade, brigar nunca brigamos. Nunca brigamos de uma divergência muito... É assim, bota o boné. Ou então, não vai na chuva por isso ou por aquilo. Eu sempre cuidando dele, mas não é briga. É reclamando para o bem dele, né? Porque ele é um pouco mais velho que eu, mas não é tanto assim. Eu acho que incomoda um pouquinho, porque a gente quer falar, quer conversar, às vezes, principalmente quando está um grupo grande, que a gente está comemorando alguma coisa, fica muita fala ao mesmo tempo, então a gente tem uma certa dificuldade. Ele usa aparelho, eu não, mas mesmo assim eu sinto uma certa diferença, não é muito pequena não, na audição. Às vezes procuro ouvir tudo, mas de vez em quando peço para repetir. Então a gente nota a diferença na audição, na visão. O meu problema auditivo, eu tenho aparelhos, não tenho problema nenhum, não sinto dificuldade. Não, mas agora os aparelhos não estão bons, ele já está com hora marcada. E o pessoal da Câmara, meu abraço. É.